Amém, glória a Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, me chamo Ana Paula, para quem não me conhece, hoje é dia 27 de junho de 2015 e está sendo uma semana bem turbulenta, vamos dizer assim. Deus, ele tem feito grandes coisas no meio da sua igreja, no meio da sua noiva, no meio do seu povo. E Deus, ele tem trazido, trago advertências e mais advertências. E a gente está saindo desse mês de junho, que foi até então muito sereno, bem tranquilo, a se comparar com os meses que passaram e com os meses que estão por vir. Meus irmãos, Jeremias, ele tinha uma queixa. No capítulo 12 de Jeremias, ele vira para Deus e fala assim: olha, tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Ok, tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Ok, até aqui, tudo bem. Jeremias, ele tinha uma consciência que Deus era justo, Deus é justo e Deus será sempre justo quando apresenta uma causa diante de ti. Contudo, olha só, Jeremias, depois de tantos capítulos, né, que Deus avança dizendo para ele do juízo vindouro, do juízo vindouro, do juízo vindouro, e Deus começa literalmente a se desabafar com Jeremias. Se você vai lendo os capítulos anteriores, você vê Deus literalmente desabafando com Jeremias. A condição que o povo se encontrava, o que Deus fez por eles, a rebeldia, a indignação. Quer dizer, você vê realmente ali uma explosão de sentimentos de Deus e do povo. Os sentimentos de indignação, os sentimentos de tristeza, o sentimento de incontentação. Deus simplesmente, ele vira para Jeremias e ele desabafa para ele: olha só, tudo que eles estão fazendo, eu estou assim. E o povo rebeldia, o povo cabeça dura, o povo obstinado, o povo idólatra. Então você vai vendo um conflito tão forte, um bate-papo. Aí Jeremias, lá no capítulo 12, vira para Deus e fala: tu és justo, Senhor, quando te apresento uma causa diante de ti. Ok. Porém, Jeremias vira e fala: contudo, eu gostaria de discutir contigo. Jeremias, simplesmente ele vira para Deus e fala: contudo, eu gostaria de discutir uma causa contigo sobre a tua justiça. Olha só o ponto que Jeremias tocou diante de Deus. Jeremias tocou num ponto do caráter de Deus, aqui no capítulo 12. Jeremias, ele bateu um papo forte com Deus até ali, viu coisas, até aqui tudo dá-se a entender que ele simplesmente ia nas praças, anunciava os problemas, anunciava o juízo, anunciava o pecado, o povo vinha, batia de frente com ele. Era uma perseguição, era uma opressão. Jeremias, ele estava literalmente muito sozinho, ninguém tinha que apoiava, e ele estava caminhando a sua estrada, obedecendo a Deus. E Jeremias estava tendo uma vida de intimidade com Deus, e de repente ele vira e fala: eu quero discutir com o Senhor sobre a tua justiça. E essa frase pequenininha já não passou pelas nossas bocas, nas nossas orações com o Senhor? Hoje não passou na nossa crítica, nas nossas observações com o Senhor? Mas se Deus é justo, por quê? Porque ABC. Vamos acompanhar o capítulo 12. Por que o caminho dos ímpios prospera? Olha só Jeremias. Por que o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem sem problema. Tu os plantaste e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Está dizendo de uma vida tranquila. Tu estás sempre perto dos seus lábios, porém está longe dos seus corações. Quer dizer, Jeremias, ele tem uma consciência. Isso não nos leva a lembrar de tantas pessoas que a gente conhece, pessoas ímpias, pessoas briguentas, barraqueiras, orgulhosas, invejosas, traiçoeiras, roubalheiras, prostitutas, viciadas, que apoiam tudo quanto é coisa errada. Mas Deus está sempre na boca deles.
Deus nos abençoe. Ó Deus, a misericórdia. Aqui a gente vê isso. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Porque se uma pessoa tem realmente a Deus no coração dela, ela não é ímpia, ela não é suja, ela não faz coisa errada. Gente, eu vivo vendo, até que ultimamente eu tô vendo muito pouco, porque eu me afastei de algumas pessoas, e pessoas que eram realmente 100% embrulhonas na vida, até foram embora daqui onde eu moro. Então, assim, mas no geral, eu vejo muito exemplo prático de gente ímpia ao meu redor. E eles falam de Deus o tempo todo. Deus para eles é isso e é tudo. Mas eles estão sempre fazendo coisa errada. Sempre fazendo coisa errada. São pessoas que têm a capacidade de soltar um palavrão pesado do lado de uma criança de 7 anos, de 5 anos, que foi o caso do meu filho ontem. Chegou para mim e me perguntou: "Ô, mamãe, por que a minha avó, né, a avó paterna, fala esse palavrão?" E soltou o palavrão. Eu falei: "Não, Jesus Cristo tem poder." "Mamãe, por quê?" Eu falei: é habituada, né? O modo dela de ser é esse. Mas é uma pessoa que solta um palavrão agora, daqui 2 minutos, hora. Tem um que eu conheço aqui, parente, que ele às vezes vai fazer um trabalho qualquer, tá? Vamos imaginar que ele vai fazer um serviço de soldagem, né? Ele vai soldar ferro, porque ele é um tipo, faz de tudo, faz um pouco de tudo, né? Quantas vezes eu peguei ele trabalhando, até que agora ele calmou muito com os anos, mas blasfemando contra Deus, mandando Jesus Cristo para aquele país, para aquele lugar. Teve um dia que estava na minha casa arrumando uns negócios numa torneira, uma besteira, não dava certo, ele Jesus Cristo e chamava ele de filho do itututu, itututu. Eu botei a mão na boca e falei: gente, como é que blasfêmia, blasfêmia assim contra Deus? E são pessoas, fora eles, outras que eu vejo, que tá sempre fazendo embrulho na vida, tem sempre um palavrão na boca, tem sempre tanto pecado. Aparentemente são ímpios. Você vê, eu vou dar um exemplo bom aí, Barack Obama agora, né, ontem, legalizou nos 50 estados americanos o casamento gay. É obrigação, é obrigatório. Homem com homem quer casar, onde ele quiser nos Estados Unidos, ele tá livre para fazer o que quiser. E quantas vezes Obama diz God bless America? Deus abençoe a América. Apesar que não está dizendo mais há um bom tempo, mas no início da presidência dele, quantas vezes ele chegou a dizer essa frase? Basicamente, sabe, são ímpios. Tem ímpio pouquinho, ímpio pequeno, que pratica poucas impiedades, pratica uma vida de bagunça, não dá muito valor, mas tem os ímpios a grande, né, a la grande, que praticam realmente coisas do tipo: vou assinar uma lei que os 50 estados dos Estados Unidos vão apoiar nós é gay. Vai casar, quer casar, casa, bate palma, estamos evoluindo. Então, Jeremias, ele fala: tu os plantastes e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e me provas a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como a ovelhas destinadas ao matadouro, reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo será seca? Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nesta terra, pois eles disseram: ele não verá o fim que nos espera. Eram os ímpios aqui trazendo maldição para a terra deles. É o que está acontecendo hoje. Você vê hoje o planeta em crise. O planeta está como quem tem uma úlcera em estado de ataque. A úlcera está atacada. Você vê furacão, você vê terremoto, você vê tsunami, você vê chuvas torrenciais, você vê seca, você vê falta d'água. Quer dizer, os animais perecendo, animais atacando o homem.
o sol queimando, temperaturas altíssimas aí, 48, 47 graus na Índia. A natureza está gritando, 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 já tem maldição, a terra inteira está amaldiçoada por causa do pecado dos homens que dizem, ele não verá o fim que nos espera. Essas pessoas, elas não creem que o juízo de Deus vai vir. E aí Deus responde a Jeremias. E hoje essa resposta que Deus deu a Jeremias, do gemido da natureza, do Deus que é justo, por que então que ele permite que o ímpio prospera? Que é uma pergunta que todos nós fazemos, porque nós fazemos. Quantas vezes você mesmo não fez essa pergunta? Você depara com uma reportagem aí no computador, na televisão, terrível. E aí você fala, por que Deus não cuida dessa criança que foi violentada? Ontem eu recebi a reportagem de uma criança de 4 anos, uma menina, que morreu de tanto sofrer por maus tratos. O pai e a madrasta. A madrasta espancava ela. Soco, julgava ela de castigo de joelho no chão a manhã inteira. A menina ficava no final tão cansada que não conseguia nem levantar, de 4 anos. E o pai tinha relação sexual com a menina. E a madrasta sabia, mas não fazia nada. E essa menina foi até que ela morreu. Morreu igual um passarinho, meus irmãos. Segundo o que eu penso, essa menina morreu igual um passarinho. Você já viu esses passarinhos selvagens que você pega, põe na gaiola? Ele não é acostumado com aquele ambiente, você vai insistindo, aí você põe na mão da criança, a criança acaricia o passarinho, aí o outro é muito pequenininho, aperta o passarinho, machuca o passarinho tenta fugir, quebra a asa, machuca daqui, machuca dali, e ali ele vai definhando até morrer. E aí você para, vê uma reportagem dessa e fala, Deus, por quê? Por que ainda vejo esse tipo? Aquela criança de 4 anos, indefesa. Como podia uma criança dessa se defender? Ela não estava nem entendendo. Como? Isso é um exemplo que está acontecendo em todo lugar. Crianças de 2, 3, 1 ano, bebês, crianças maiores, crianças menores, sofrendo abusos que nós, humanos grandes, seres humanos grandes, maduros, nunca nem pensamos em sofrer. Coisas que a gente nunca viveu, nem na nossa vida de prostituição. Quantos de nós não vivemos no mundo aí numa vida de prostituição e aprontamos todas? Quantos? Mas ainda assim, nessa carreira de prostitutos que nós tivemos no tempo do nosso mundanismo, muitos não fizeram nem metade, ou não viveram, ou sofreram nem a metade, que muitas dessas crianças são obrigadas e constrangidas a fazer, ou a viver, ou a passar. E aí então Deus vira para Jeremias e responde. Então a resposta que ele dá para Jeremias, que nós venhamos a também entender hoje no nosso coração. Deus vira para Jeremias e fala, se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Até mesmo seus irmãos e a sua própria família traíram você e o perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando lhes dizem coisas boas. Abandonei a minha família, deixei a minha propriedade e entreguei aquela a quem amo nas mãos dos seus inimigos, desculpa. O povo de minha propriedade tornou-se para mim como um leão na floresta. Ele ruge contra mim. Por isso eu detesto. O povo de minha propriedade tornou-se para mim como uma toca de hiena, sobre a qual pairam as aves de rapina. Reúnam todos os animais selvagens, tragam-nos para o banquete. A minha vinha foi destruída por muitos pastores que pisotearam a minha propriedade. Eles tornaram a minha preciosa propriedade num deserto devastado. Fizeram dela uma terra devastada, e devastada ela pranteia diante de mim. A terra toda foi devastada, mas não há quem se importe com isso. Destruidores vieram sobre todas as planícies do deserto, pois a espada do Senhor devora esta terra, de uma extremidade à outra. Ninguém está seguro. Semearam trigo, mas colheram espinhos. Cansaram-se de trabalhar, para nada produzir.
Estão desapontados com a colheita por causa do fogo da ira do Senhor. Basicamente, Deus está falando para Jeremias: se você correu com os homens, eles se cansaram e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais, junto ao Jordão? Até mesmo seus irmãos e a sua própria família traíram você e o perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando dizem coisas boas. Deus aqui, ele está se colocando na condição de: eu sou um Deus, ou o Deus de um povo rebelde. Eu procurei abençoá-los, eu procurei dar tudo para eles, e eles se voltaram contra mim. Até no momento que eles dizem coisas boas, eu, Deus, não posso confiar neles, porque eu sondo o coração deles e eu sei que não tem nada bom. E ali ele vira: por causa disso, dessa rebelião, desse modo de agir, eu, Deus, abandonei a minha família, deixei a minha propriedade, entreguei aquela a quem eu amo nas mãos dos seus inimigos. Quem são esses inimigos? Os ímpios aos quais Jeremias estava questionando a Deus. Basicamente, Deus entregou a terra dele na mão dos ímpios porque o seu povo o traiu. O seu povo foi pelo seu próprio nariz. E Deus tentou de tudo e chegou no ponto que falou: basta. Então seus inimigos vão dominar. E é daí que vem a prosperidade. É por isso que Deus permite a prosperidade dos ímpios, que trazem também confusão, maldição, juízo, morte, sofrimento na terra. Porque o povo de Deus, que teria que abençoar, ser bênção na terra onde vive, eles trazem maldição, então automaticamente Deus entrega na mão do inimigo. E o inimigo, quando entra, ele prospera. Você vai ver lá nos selos do Apocalipse, né, quando fala dos 4 cavaleiros, a Bíblia diz que veio um cavalo branco com um arco, determinado a vencer. A Bíblia fala que o anticristo, quando vier na terra, ele vai ser bem sucedido em tudo que ele fizer. E você hoje já vê com os teus olhos os senhores do mundo sendo muito bem sucedidos em tudo que eles fazem. Eles são ricos, eles são prósperos, eles têm dinheiro, não sabem o que é fome, não sabem o que é comer alimento contaminado. Tudo dá certo para eles. E a gente fala: por que que os ímpios prosperam? E Deus, ele não é um Deus seletivo que faz só prosperar os senhores do mundo. Não, Deus, ele vai em toda a categoria de ser humano que não presta. É onde você vê pessoas que são vizinhos de casa prosperando, fazendo maldade, roubando, matando, enrolando, mentindo, trapaceando e prosperando. Pessoas dentro da sua casa prosperando. Eu nasci em um lar. Eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. Meu pai sempre foi crescido num berço cristão. Mas meu pai se depravou completamente. Minha mãe foi crescida num berço católico. E a vida dela foi uma vida de desorientação. Nunca soube buscar o caminho justo. Quando meu pai, por algumas vezes, deu um sinal que queria se consertar, minha mãe, em contrapartida, continuou na depravação da idolatria, na depravação da ignorância e etc. Não teve a Bíblia como seu ponto de força na vida. Cresceu eu e minha irmã, e depois de um tempo Deus nos converteu, mas até então, quando a gente se converteu, já era tarde demais para o meu pai. Deus deu a ele só o tempo dele se arrepender, morreu com câncer no pulmão, foi para o céu. Ficou a minha mãe, que até então deveria estar livre para recomeçar sua vida, e tem feito da vida dela muita rebelião. Não vou entrar muito no detalhe, tem irmãos que já me conhecem há bom tempo, sabem muitas histórias. E a gente vê, a vida caminha. Hoje eu tenho a minha irmã com minha mãe nas costas, marido nas costas, filho nas costas. Os filhos a gente não considera porque são pequenininhos, e quando que um filho, criança, vai estar nas costas do genitor, do pai, né? É uma bênção, uma alegria para nós crescermos os nossos filhos. Mas o marido e a mãe nas costas da minha irmã, que tem que segurar a onda mesmo. E olha que não é uma onda não, minha irmã tem que segurar uma tsunami por dia. Tem prosperidade ali? Não.
Tem problema, problema, problema. A terra dela geme, a terra da casa da minha mãe geme. E a minha irmã fica ali, sendo sugada as suas energias. Só que é uma pessoa que creu em Deus, que aceitou Jesus. Mas colhe a consequência do pecado, da rebelião do marido e da mãe, que estão lá. A minha mãe hoje, ela já não precisa mais trabalhar para ganhar. A minha irmã dá ela tudo que ela precisa. Eu não tenho condição de ajudar e fica assim. Tem sido essa luta. Meu cunhado tem uma vida muito pesada, muito problemática, porque ele tem uma loja. E isso é um problema muito grande na vida dele, mas ele tá gostando do mundo. Ele gosta de cantar, ele gosta de fazer as coisinhas dele, tá bom. Mas quem sofre o peso da opressão é minha irmã. E a minha irmã vê a tia do lado em contrapartida, que tem uma vida muito boa, próspera, próspera, próspera em todos os sentidos. Não falta nada, os filhos são 5, todos casaram bem, todos puderam ir para a faculdade, todo mundo tem apartamento, casa, carro, tudo pago, não tem dívida, não tem nada. Estão vivendo uma vida muito boa. E tem muito trabalho, todo dia o dinheiro entra, flui igual água. E se diz crente, e a vida dela é perseguir a minha irmã. Quando eu morava lá, me perseguia também. Ela é a filha mais velha. São 2 cobras. São 2 cobras, são ímpias. São pessoas que dizem que tem Jesus, mas elas sempre fazem coisas que, se eu começo a contar as histórias, os irmãos choram. E quantas vezes eu falei, meu Deus, essa mulher tem tudo. Não falta nada para ela. Por que ela tem que explorar a minha irmã? Por que ela tem que exigir coisas que ela mesma podia resolver? Porque não é coisa que ela não poderia resolver. Ou então deixa a minha irmã no tempo dela conseguir resolver. Minha irmã estava fazendo a partilha do lote com ela, porque ela exigiu tudo. Olha, lote de herança de avô, coisa que a avô deu. Quer dizer, nem minha tia entrou na família, porque o negócio veio do marido dela, que era ele o filho, né? Era ele o neto em questão. Meu pai, o neto, o marido dela, o neto. Entrou ela, que veio do nada, tinha nada, ganhou tudo de mão beijada. E cismou, temos que arrumar o lote, temos que fazer a partilha. Eu quero a parte minha, você tem que ter a sua, nós temos que fazer tudo direitinho. Meu marido ficou a vida inteira pagando advogado, porque eles quiseram fazer. E assim, a minha irmã hoje teve que terminar assumindo o resto da consequência. E é coisa de cobrar R$10. Se vai no advogado, gasta 10. Ó, Luana, eu gastei R$10, você precisa dar 5. Minha irmã com a barrigona para ganhar neném, indo pro hospital, fazendo os exames e tal, voltou para casa feliz, que a médica falou, olha, tal dia você vem que a gente vai. Ela tava já no portão lá, mexendo com as coisas dela, quando viu minha irmã já começou, soltando. Ó, tem que me dar tanto dinheiro, que é assim, que é assado. A ponto que a minha irmã virou e falou, olha, agora eu tenho que pensar no meu filho que tá para nascer, eu não posso mais tirar dinheiro. Minha irmã tinha acabado de pôr na mão dela, acho que mais ou menos uns R$10.000, ou 4 ou 10 mil reais, foi um valor alto. Minha irmã trabalhou com todo o dinheiro que ela ganhou, ela pegou e deu para ela. E ela tem dinheiro, ela tá bem. Não que ela seja obrigada a pagar porque ela tenha dinheiro, mas como uma cristã, poxa, eu vou olhar a situação da minha sobrinha, eu vou fazendo devagarzinho, porque eu tenho condição de fazer, não é que eu vou ter falta, eu tenho esse dinheiro no banco, à disposição lá guardado, então eu vou usar, vou resolver tudo. Depois eu faço o seguinte, eu faço ela me dar um pouquinho por mês. Se ela puder me dar 40, 50, 100 reais por mês, se ela puder me dar mais, ótimo. E assim a gente vai quebrando, né, essa dívida, de modo que ela não se sobrecarregue. Minha irmã hoje tem que dormir com 2 crianças pequenas no quarto. Uma de 5 e um menino recém-nascido no quarto. Não tem espaço. Não pode comprar uma cama para a filha, porque não tem onde colocar aquela caminha. Queria fazer um quarto para as crianças, não pode. O dinheiro teve que dar todo na mão da tia crente. E essa é a vida. E a mulher está lá prosperando, 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 prosperando. E sugando a minha irmã. Quantas vezes, meus irmãos, eu me parei chorando diante de Deus e perguntando por quê? Por quê que ela prospera? Por quê? Por quê? Não é justo que ela prosperando assim, se dizendo cristã, venha me sugar, porque eu também passei muito com eles. Até quando eu vim para a Itália, e eu larguei tudo para minha irmã, falei, a casa é sua, o lote é seu, os móveis, faz o que você quiser, não me interessa nada, assina o que você quiser, inclusive sempre estou assinando documento para minha irmã, pega tudo, não me interessa, partilha. Eu não quero metade desse lote, não me interessa nada, eu sou muito livre, fica com isso.
E ela termina de resolver. E essa tia, olha para vocês verem, cada filho já tem lote, eles têm outros lotes, tem tudo. E ela é obcecada com a minha irmã. Uma vez, virou para minha mãe e disse: o meu sonho é que as suas filhas terminem como você, faxineira, e nunca consigam ter nada. Esse é o meu sonho. Minha mãe, quando a gente era pequenininho, minha mãe ia tomar banho de chuveiro. Essa tia, o lote ainda era todo sem muro, tudo aberto, né? Ela via que a minha mãe ia tomar banho, porque era um barracão do lado do outro ainda. Ela via que minha mãe ia tomar banho, ela chamava o filho dela, que devia ter uns 10 anos, ou menos, ou mais, alguma coisa assim. Vai lá, desliga o relógio de luz, que a Isabel tá tomando banho. Aí o menino corria, desligava o relógio, que era fácil, era só baixar a chave, né? E minha mãe tomava banho frio. Isso e outras maldades que ela fez com a minha mãe. Várias vezes mandou o filho quebrar as plantinhas da minha mãe. Minha mãe é muito apaixonada com plantinha. Quantas vezes mandou ir lá quebrar as plantinhas da minha mãe? Quer dizer, é um histórico de maldade, maldade. E olha só, ela colheu uma filha, a filha mais velha dela é igual ela. É ruim, é coisa ruim. É gente ruim. As outras são boas, as outras 3 filhas e o filho são pessoas muito doces, muito boas, muito simples, mais honestos, não são um tipo que fica no pé, mas a filha mais velha e ela, 2 cobras. E a minha irmã se depara com essa situação, quantas vezes sai e vai chorar. Tem dia que fala, eu fui pra pracinha chorar, porque hoje aconteceu isso, isso e isso. Teve uma vez, eu ainda morava no Brasil, e eu trabalhava, minha irmã trabalhava, e a nossa casa, ela não é um lote plano, é um lote que tinha pendência descida. E a gente fez a casa, arrumou tudo e começou a mexer. E quando chovia, a água da chuva entrava toda na nossa casa. Passava, entrava e inundava a casa da gente, até molhava, né, que a gente caminhava na água mesmo. Não que subia até o joelho, mas a casa ficava cheia de água. E a gente ficou desesperada, a gente teve que mexer com pedreiro. E a gente teve que gastar dinheiro com pedreiro, a casa toda mofada, cheia de lodo, muita umidade e rachadura. E eu e minha irmã batalhando e tentando arrumar e gastando dinheiro daqui, gastando dinheiro dali, mexendo. E ela com a casa pronta, os filhos casados, tinha acho que 3 filhas solteiras ainda, mas basicamente estava tudo bem. E eles estavam vivos, o marido dela ainda estava vivo, eles estavam vendo a nossa luta. Teve uma vez que uma das filhas dela foi na nossa casa, tinha chovido, ela viu eu e minha irmã enxugando o chão, né? Aquela água de terra e tudo. E assim, eles vendo aquilo, chamaram a gente na casa deles, na sala da casa deles, eu não esqueço aquela cena. E chamaram a gente na casa deles cobrando. Que a gente tem que dar entrada nos papéis, que o advogado, que eu tenho isso aqui, que vocês têm que me pagar, essas notas fiscais, xerox que eu tirei, documento, fui no cartório e foi mostrando. E eu e minha irmã, a gente em silêncio ficou chocada olhando aquela cena deles na casinha quentinha, arrumadinha, novinha, tranquila, cobrando da gente e eu com a minha casa caindo. Engraçado que um dia antes eu tive um sonho. Um dia antes. Eu sonhei que eu estava sentada na laje da minha casa. A minha casa era uma casa de andar só, a gente estava tentando construir o quarto no andar de cima. E eu sentava muito em cima da laje da minha casa e eu ficava olhando, porque o bairro onde a gente mora é um bairro muito bonito. É um bairro que fica a 5 minutos do centro e tal. Então a zona é muito boa, muito privilegiada, um bairro tranquilo, né? E a casa estava de frente para as outras casas. E é um bairro de classe média, um bom bairro, né? E tudo. E eu ficava ali sentada, olhando de noite. Eu gostava muito de sentar. Tinha uma avenida que passa por baixo, tinha as casas. Eu ainda me lembro, depois de tantos anos aqui na Itália, eu ainda me lembro da imagem, né? E o céu estrelado. E eu ficava ali, meus irmãos, eu ficava ali. Eu ficava ali na laje da minha casa. Então eu sonhei que eu estava exatamente naquela laje, sentada, olhando para frente. De repente eu vi no céu pedras grandes, como que tamanho que eu posso dizer? Pedras de 40, 50, 90 centímetros, 1 metro, pedras, né, rochas, vindo em direção a mim do céu. E elas estavam vindo, bum,
E o céu tava preto, denso, aquelas nuvens preta, com preta, coisa horrorosa, que sonho horroroso. Era como se alguém estivesse julgando aquelas pedras. Elas estavam vindo na minha direção. Aí eu olhei assim, eu vi que se elas caíssem, elas iam me esmagar, iam acabar comigo, com a minha casa, com tudo. Aí no sonho, eu só falei, meu Deus. Quando eu falei, meu Deus, eu vi uma boca soprando contra aquelas pedras, uma brisa. Não foi um vento forte, foi uma brisa, aquela brisa. E eu vi no sonho próprio aquelas curvas, né, daquele ar que saiu daquela boca, que bateu com aquelas pedras para longe, sumiu, desapareceu. E junto com as pedras foi as nuvens pretas, foi tudo embora. E fez um entardecer, fez aquele céu azulzinho, que o sol do outro lado estava se pondo. Aí deu aquela corzinha de pêssego, né? Aquele amarelinho que faz quando o sol está nascendo ou se pondo. Aquele céu colorido, se limpou tudo. Depois escreveu uma frase no céu. Eu não me lembro essa frase. Eu não me lembro mais a frase. Mas eu não me lembro, realmente. Mas escreveu uma frase no céu, com letras de ouro, e eu acordei. No dia seguinte aconteceu esse fato, que eu e minha irmã estavam passando essas lutas já há meses, com eles em cima da gente, e eu chorava, minha irmã chorava, aquela confusão. Aí tinha tido esse episódio, né, que a gente estava na sala da casa deles e a família em peso, gritando na nossa cabeça, e minha irmã chorando com a veia do pescoço alto, falando, mas vocês não estão vendo como é que a gente tá? A gente não tem condição nem de estar numa casa seca, que assim a gente queria arrumar a casa só pra gente conseguir estar nela. Eu não quero fazer nada bonito não, só pôr ela numa condição de vida normal. E ela chorava de um lado, eu chorava do outro. E eles, a gente entende, mas vocês têm que entender que a prioridade é resolver os papéis do lote. E eu revoltada, meus irmãos, e eles queriam dinheiro súbito, e a gente não tinha. E a gente trabalhando e fazendo tanta coisa, uma responsabilidade que eu não conto como. Aí eu lembro que a gente saiu dali, da casa deles. Aí eu falei, eu não quero entrar em casa não, vamos caminhar um pouco. Tinha uma pracinha mais longe da nossa casa, eu fui caminhando e chorava, a lágrima descia. A lágrima descia, sozinha, a lágrima descia. Nós sentamos naquela pracinha, minha irmã chorava de um lado, eu chorava do outro. A gente com o braço dado. Falava, oh meu Deus, por quê? Aí veio a pergunta de Jeremias, por quê? Por que esse povo é ruim desse jeito? Eles têm tudo. Estão com a vida tão boa, por que eles têm que fazer da gente assim? A gente não tem condição. Passou. No dia seguinte, a gente tinha medo até sair no portão. Porque toda vez que a gente saía no portão para trabalhar, para sair para qualquer coisa, tinha sempre um lá já em cima da gente. Eles vinham na hora cobrar dinheiro. Aí, meus irmãos, no dia seguinte, acho que foi ela, convidou eu e minha irmã para um retiro espiritual da igreja. Quando vier convidar a gente para o retiro da igreja, que ia mudar a nossa vida, eu fiquei louca. Eu falei, mas esse povo é doido. Depois de tudo que eles estão fazendo com a gente, eles acham que nós temos que mudar a nossa vida com Deus. Aí minha irmã falou, Ana Paula, vamos aceitar, vamos. Aí foi um dia inteiro, né, com a igreja dela e tal, e eles fizeram um trabalho bonito, a gente comeu ali, e tem que ter cor interior, essas coisas que as igrejas fazem, né, essas coisas tudo e tal, e Jesus te ama, e ela falava com nós, Jesus ama vocês, a filha, aquela bagunça toda, e eu e minha irmã saímos daquele encontro, daquele retiro espiritual evangélico, só que parece que Deus pôs um freio neles, meus irmãos. E as coisas começaram a ir com mais calma. Por um período eles deram até uma trégua para nós. A gente conseguiu arrumar esses problemas da casa. Tivemos que fazer um muro de arrimo. Só de ouvir falar a palavra muro de arrimo já me arrepia, porque é sempre um valor absurdo, né? E a gente conseguiu fazer um muro de arrimo. A gente conseguiu resolver tudo. E o sonho que eu tive se cumpriu. Foi Deus intervenindo, foi Deus pôr na mão dele naquela situação, porque era fora da minha condição de resolver. E eles, com a desculpa de ter levado a gente para o retiro espiritual, trataram a gente com calma, começaram a se comportar de modo diverso. Sim, sempre querendo um dinheirinho daqui, um dinheirinho dali, mas eles nos deram ar para respirar, a gente teve fôlego. E a gente continuou, conseguiu sair daquela coisa, porque estava vindo com tudo. Ameaças, nossa, quanta coisa. E é o mesmo que Deus está falando aqui.
É isso que a gente se encontra. Esse é o mundo. O mundo é esse. E pessoas inocentes, como o caso de Jeremias, colhe consequência do pecado dos outros, da impiedade dos outros. Porque são duas categorias. É a categoria dos pecadores, daqueles que traem a Deus, e a categoria dos ímpios, que entram para assolar a terra e têm prosperidade. Aí Deus vira para Jeremias, lá no versículo 14 do capítulo 12, e diz: assim diz o Senhor a respeito de todos os meus vizinhos, as nações ímpias que se apoderam da herança que dei a Israel, o meu povo. Eu os arrancarei da sua terra, e arrancarei Judá do meio deles, mas depois de arrancá-los, terei compaixão de novo e os farei voltar, cada um à sua propriedade e à sua terra. E se aprenderem a comportar-se como meu povo, e jurarem pelo meu nome, dizendo: juro pelo nome do Senhor, como antes ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então eles serão estabelecidos no meio do meu povo, mas se não me ouvirem, arrancarei completamente aquela nação e a destruirei, declara o Senhor. Quer dizer, então Deus aqui ele fala com Jeremias: se tiver arrependimento, eu vou livrar o meu povo. Se o meu povo que agora está glorificando a Baal, aprender a glorificar a mim como eles glorificam a Baal, por quê? Porque aquele povo, quando se colocava a glorificar os ídolos, eles faziam de todo o coração. Você vê que os idólatras, eles fazem aquilo com o coração. Eles têm um amor tão grande pelos seus ídolos. Eles têm uma devoção, eles têm um zelo pelos ídolos dele que eles não têm por Deus. Então Deus ele fala: se eles fizerem ao Deus dele, a mim, o que eles fazem ao Deus deles, eu os abençoarei de novo. Olha só para você ver a humildade de Deus. Deus simplesmente vendo o coração deles em idolatrar determinado ídolo. Deus ele viu quanto eles eram realmente devotados a adorar tal ídolo. Deus fala: se eles fizerem assim, mas comigo, eu os abençoarei, eu os livrarei. Mas se eles continuarem a não me ouvir, eu arrancarei completamente aquela nação e a destruirei. Declara o Senhor. Deus vai bater, acabar com tudo, basta. Então, meus irmãos, o porquê de nós vermos tanta injustiça na terra como Jeremias via, porque Jeremias ele viu tanta coisa terrível. Jeremias ele também viu criança sendo destruída. Jeremias ele viu velhos. Jeremias ele viu famílias, entre parentes, inocentes, sofrendo, vendo fome, vendo morte, vendo tanta coisa. E Jeremias, ele botou a mão na cabeça e falou: por quê? Por quê? E aí Deus explica para ele o porquê. Deus tem alguma coisa a ver com isso? Deus simplesmente, meus amados, se retirou da situação. Deus, ele tirou o freio da graça comum entre os homens. E é o que está acontecendo hoje no planeta. O mundo hoje jaz no maligno e a legião de demônio que está solta no planeta é muito maior do que aquela na época de Jeremias. Porque a população aumentou. E a idolatria aumentou, o pecado aumentou, a injustiça aumentou, a maldade aumentou, a depravação aumentou, as consagrações aos demônios, as coisas aumentaram. Automaticamente, o mundo está colhendo essas maldições. É seca, é tsunami, é terremoto, é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por causa disso. E o povo que se chama povo de Deus, em vez de estar em santidade, a igreja em peso, todos aqueles que creem na Bíblia, se todos eles comportassem-se como deveriam comportar, amassem a Deus de todo o coração, abençoassem, servissem, obedecessem, a certeza é que a gente teria vencido. Deus não traria juízo no mundo se a igreja em peso honrasse a Deus, louvasse a Deus, glorificasse a Deus. Mas tudo dá a parecer que Deus está perdendo a batalha. Parece que Deus está perdendo. Você vê o Brasil cheio de evangélico. E os evangélicos do Brasil depravados, indo para boate, sexy shop gospel, comprando Bíblia de cantor, R$100 e tantos, passando perfume de Jesus.
entre outras anomalias. Quer dizer, se esse povo que enche uma igreja universal em cada cidade brasileira colocasse o joelho no chão, se arrependesse, glorificasse a Deus, amasse a Deus, servisse a Deus, cresce em Deus, vocês não acham que Deus traria bênção, Deus traria conversão? Mas se essas pessoas estão mais interessadas em servir ao Baal, em servir aos desejos dos seus próprios corações, em viver uma vida pensando só no umbigo deles, Deus simplesmente deixa o ímpio prosperar. Porque isso é o modo de juízo de Deus. Deus permite que essas coisas aconteçam na esperança que o ser humano entenda, se arrependa, veja essa realidade. Mas a realidade, meus amados, é como que no tempo de Jeremias sobrou só um remanescente, nos tempos atuais sobrará somente um remanescente também. Em vez do bem aumentar e prosperar, quem tem aumentado e prosperado é o mal. Porque Satanás, cada vez que o ser humano se rebela, ele traz mais demônio para o mundo. A Bíblia diz que nos últimos dias vão ter exércitos de demônios soltos no planeta. 200 milhões comandados por um tal de Apoleão. Isso não vai acontecer por acontecer. Deus ele não vai permitir que tal ato aconteça no planeta simplesmente porque permitiu. Não! A Bíblia fala da legalidade do pecado. A Bíblia diz que Satanás ele não pode fazer nada se ele não tem legalidade para fazer. Outro que pecar. Homens têm consagrado a vida deles em altares satânicos. Homens têm desejado a vinda do anticristo na terra. Eles estão esperando que o seu Deus venha na terra. Satanás, ele já está no nosso meio. Paulo dizia que o espírito do anticristo já operava na época dele. Quanto mais agora. Mas tudo que nós estamos vendo é legalidade. Por que tem povos sofrendo na mão do ISIS? Eu já pensei isso várias vezes. Quantas crianças morrendo na mão daqueles loucos lá? Por que está naquela região, aquela zona toda ali está sofrendo tanto? Eu sou leiga demais, eu sou extremamente ignorante nos assuntos daqueles povos. Eu não sou um tipo que estuda muito. Mas várias vezes já vem na minha cabeça, mais ou menos, isso é um arranjo, mais ou menos aqueles povos que hoje estão sofrendo na mão dos jihadistas, dos ISIS, dos muçulmanos loucos, eram povos que até então adoravam a outros deuses, trouxeram maldição para a terra, eram inimigos de Israel. E a Bíblia fala que a maldição vai até não sei quantas, 1000 gerações, até 1000 gerações, vai a maldição. Então, por que não que eles estão pagando o preço de uma maldição dos seus antepassados? É a explicação. A Bíblia diz que Deus ele traz a maldição dos pais nos filhos até a 1000ª geração, se eu não me engano. E Deus ele perdoa a maldição dos pais dos filhos até a 10ª geração. Tem uma coisa assim na Bíblia, vocês que são mais antenados me ajudem. Mas vocês sabem do que eu estou falando. E esses povos que estão sofrendo, Egito, Síria, Líbia, é tudo terra que até então amaldiçoou o povo de Israel, é inimigo do povo de Israel. Antepassados deles consagraram a nação inteira a ser inimiga de Israel. Então, meus amados, isso é consequência de maldição. Por isso que esse povo está sofrendo. E olha, não é todo mundo que está morrendo decapitado lá que é cristão, não. Não são todas as famílias que estão morrendo decapitadas que são cristãs, não. A maioria é muçulmana. Os xiitas contra os outros lá, que eu não lembro o nome. Tem uma briga entre eles mesmos. Ontem teve um que entrou, soltou uma bomba dentro de uma mesquita muçulmana. Quer dizer, um cachorro mordendo o outro. Entre eles mesmos eles estão brigando. Então, meus amados, por isso que a gente vê tanta loucura. Por que no Brasil você vê um casal de uma madrasta e de um pai pegar uma criança de 4 anos e violentar ela até matar ela? Que sabe que raça de pessoa era o pai dessa criança? O que ele vivia na vida dele? O que ele absorvia na sua mente? Primeiro que já largou a mãe da criança e pegou uma mulher que não era a mãe verdadeira. Já entrou em adultério. Legalidade. Quem paga o preço? O inocente.
Quem paga o preço muitas vezes? Os inocentes, as criancinhas, aqueles que não têm como se defender, eles colhem a chuva da ira, do pecado na vida deles. E Deus ele está só deixando essas coisas acontecer. Porque Deus ele vai trazer juízo em cima de cada ser humano. Não pensem vocês que essas coisas vão ficar batidas. Eu preciso concluir esse vídeo, eu queria entrar em outros assuntos, mas ontem eu estava mexendo no banheiro aqui em casa e eu estava pensando na rebelião de Satanás e dos anjos. E eu estava pensando no tempo que o mundo, que o planeta Terra com o homem está passando essa fase, essa era do pecado na vida do homem. E eu me lembrando, eu vou pensando, eu vou raciocinando assim. Eu falei, gente, Satanás, ele sabe que o fim dele está próximo, os anjos caídos já estão todos condenados, eles sabem que eles vão pular de fogo e enxofre, etc. Mas a queda deles, como será que começou? Será que foi em um mês que Satanás simplesmente convenceu 1/3 dos anjos e se rebelou e fez tudo que fez? Ou será que durou 6.000 anos da eternidade? Porque o planeta Terra já está caminhando nessa bagunça há 6.000 anos, mais ou menos. Estamos indo, o 7º será o milênio. Então, basicamente, 6.000 anos, mais ou menos. É uma base, é uma conta que eu gosto de fazer. Será que Deus também não suportou 6.000 anos no tempo cronológico proporcional ao da Terra, todos aqueles anjos caídos? Porque a Bíblia fala que são miríades e miríades e miríades e legiões e legiões e legiões de bilhões e bilhões de milhões de anjos. Gente, eu acredito que era muito maior do que a população do planeta Terra. E Satanás ele conseguiu convencer 1/3 desse grupo de anjos, que todos eram bons, todos serviam a Deus. E eu acredito, meus irmãos, que Satanás ele levou muito tempo para gerar a conversa ali no meio daqueles anjos. Ele seduziu um, ele seduziu o outro, ele foi seduzindo os chefes de muitos. Por isso que tem os espíritos caídos, aí os espíritos que você vai no centro de macumba, o preto velho, a pomba gira, não sei o quê. Esses espíritos que conversam com qualquer um, esses fantasmas que aparecem. Quando você está numa casa, cai uma caneca, vibra não sei o quê, luz acende sozinha. Esses espíritos de menor hierarquia, né? Que servem mais para atormentar, para vigiar, para enganar. São os anjos da hierarquia menor, quer dizer, são espíritos governados por anjos. Então, assim, essa rebelião no céu, ela foi crescendo de modo exponencial, mas com o tempo. E Deus, ele suportou isso, porque Deus, ele permitiu que cada um revelasse aquilo que ele realmente é, a sua verdadeira natureza, o seu verdadeiro ser, provando para si mesmo, eu sou ruim ou eu sou bom, porque ali houve uma divisão de categoria. Quem servia a Deus e quem servia a Satanás. Ali veio uma guerra, teve a rebelião, teve a guerra. Eles foram varridos e expulsos do céu. Alguns foram presos no abismo. Vários espíritos foram presos no abismo. Alguns ficaram livres. Mas com o tempo do homem na terra, eles têm feito o quê? Liberado esses espíritos que estão no inferno, que estão no abismo, sei lá como você quiser chamar, para a terra. Cada vez que um satanista faz um ritual, mata uma criança, faz aquela bagunça toda, libera espírito do abismo. Espíritos vêm à terra, porque o homem dá legalidade. O homem, ele abre portas para o inimigo entrar. É por isso que Satanás avança na terra, por isso que ele está tendo êxito, por isso que chegou nesse ponto, porque chegou o nível da maldade influenciada também pelos demônios, porque eles têm enganado o mundo, mas o mundo quer ser enganado. E Deus ele tem um tempo de tolerância para todas essas coisas, mas ele promete uma eternidade de vida para quem vencer. E promete uma eternidade de sofrimento para quem perder. Quer dizer, então a gente precisa, meus irmãos, eu, Ana Paula, custei ver com essa ótica que eu estou colocando aqui para vocês. Mas quando eu entendi o lado de Deus e a justiça de Deus, 1% ou até 0,01 micronésimo do que é realmente a justiça de Deus, porque nós não conseguimos entender a Deus no seu 100%, meus irmãos. A nossa natureza não nos permite
compreender a Deus na sua profundidade. A Bíblia mesmo fala sobre isso. Então nós somos o parasita do carrapato, do pato, de alguma coisa que está no cachorro. Nós somos insignificantes e na nossa insignificância de compreensão a gente chega a essa conclusão que Deus, na sua justiça, permite a cada ser humano, como ele permitiu a cada anjo no tempo deles, de provar para eles mesmos e para as testemunhas que os viram e para Deus no final quem eles realmente eram. Deus ele permitiu cada ser criado cumprir o seu propósito. Eu li agora, eu não vou entrar no assunto, mas eu li no capítulo 19 sobre o vaso. No capítulo 18 fala da casa do oleiro. E lá no finalzinho, já no capítulo, sempre 18, né? Deixa eu ver se eu leio para vocês. Versículo 10, capítulo 19 de Jeremias. Depois quebra o vaso de barro diante dos homens que o acompanharam e diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como se quebra um vaso de oleiro que não pode ser mais restaurado, quebrarei este povo e esta cidade, e os mortos de Tofete serão sepultados até que não haja mais lugar. Deus, no capítulo 18 e 19, se vocês quiserem, eu não vou ler, porque a gente já está com o tempo bem pesado, e hoje é sábado para mim, me perdoe, mas Deus, ele explica essa natureza do discurso do oleiro. Deus, ele conta que Jeremias, ele entra, né? Deus vira para Jeremias e fala assim, olha, esta é a palavra que veio de Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha voz, a minha mensagem. Então eu, Jeremias, fui à casa do oleiro e vi o trabalho com a roda. A roda é aquela máquina, não sei se todo mundo aqui assistiu aquele filme Ghost, que a mulher faz os vasos de argila dela. Aquele negócio é a roda. Mas o vaso de barro que eles estavam formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Quer dizer, a vida do ser humano que tem um coração inclinado para Deus é como esse vaso que Deus desfaz e faz de novo. Por isso que fala, né? Pegue a minha vida e me faz de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu não sei a letra certa não, mas vocês vão entender, né? Pega a minha vida e a faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu gosto muito dessa música, mas não consigo encontrar ela em lugar nenhum, não consigo achar a letra, eu faço tudo errado. Mas de vez em quando eu fico com ela na cabeça, só com esse pedacinho que eu acho que tá até errado. Mas é isso que Deus ele quer dizer. Enquanto você é modelável, quer dizer, enquanto o seu coração é macio, quer dizer, não é um coração arrogante o suficiente que não escute a voz de Deus, não é um coração impetuoso o suficiente que não possa ser mudado o seu caminho, não é rebelde o suficiente que não se quebre, que não aceite. Quer dizer, um coração modelável. A Bíblia diz, né, vinde a mim o aflito, que eu vos aliviarei, né? O cansado, o aflito, que eu vos aliviarei. A Bíblia fala desse chamado, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele comigo. Quer dizer, Deus está falando de vaso na mão de um oleiro chamado Deus, que molda a vida dessas pessoas que vão para Deus, que ouvem a voz de Deus e que aceitam mudanças que vêm de Deus. Então, enquanto esse vaso ele é maleável, ele pode ser remodelado, Deus ele desfaz e faz de novo. Mas lá na frente, ó, inclusive Deus fala, lá no versículo 11. Lá no versículo 11 ele diz, agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Deus aqui está anunciando juízo para eles. Porém, Deus diz, por isso, converta-se cada um de seu mau caminho, do seu mau procedimento, e corrija a sua conduta e as suas ações. Quer dizer, isso aqui é Deus querendo moldar um vaso novo no coração de pessoas duras. E Deus aqui conclui dizendo, mas eles, Jeremias, responderão, não adianta, continuaremos com nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia do seu mau coração. Quer dizer, Deus o tempo todo no capítulo 18, ele fala para Jeremias que ele quer mudar o coração daquele povo, ele quer ajudar aquele povo, ele quer sarar aquela terra.
Depois ele explica, lá no versículo 10. Depois quebra o vaso de barro diante dos homens, porque Deus depois vira para Jeremias e manda ele chamar alguns líderes do povo, naquela época, ir com eles na loja para comprar um vaso, né? Depois que ele compra vaso, diz que ele tinha que ir com aqueles líderes, não sei aonde, quebrar aquele vaso na frente deles. Depois que ele fizesse isso, ele ia dizer para eles, depois quebra o vaso de barro diante dos homens que o acompanharam. Porque Deus mandava Jeremias fazer as coisas na prática. Estou perdendo a voz. Deus mandava Jeremias fazer exemplos visíveis para o povo, para os líderes. Nesse caso, ele mandou ele comprar um vaso, chamar aqueles líderes e o acompanhar a um determinado lugar e depois quebrar aquele vaso de barro diante daqueles líderes que o acompanhavam, diante dos homens que o acompanhavam. Uma vez que ele quebrou o vaso, ele ia virar para aqueles homens e diria, assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como se quebra um vaso de oleiro que não pode ser mais restaurado. Quebrarei este povo e esta cidade, e os mortos em Tofete serão sepultados até que não haja mais lugar. Deus aqui decreta juízo. Deus aqui decretou um juízo. Porque o povo estava de coração duro. E é isso que Deus tem. Às vezes no sofrimento, Deus ele remolda o coração de muitos. É o que aconteceu comigo. É o que acontece com vários irmãos. O sofrimento, meus irmãos, ele serve para nos fazer fortes. O sofrimento ele serve para nos fazer crescer. Mas se nós somos duros como aquele vaso que já ficou moldado, foi posto no forno, virou uma pedra, uma vez que quebra, você pode fazer daquele vaso poeira e tentar fazer de novo. Você não vai conseguir, porque aquele barro foi assado, passou pelo fogo. Uma vez que quebra, joga no lixo. Não tem como refazer de novo. Pelo menos não naquela época. O barro é barro bom só quando ele não é queimado, porque ele é endurecido, ele sofre um processo químico de liga muito forte, ele fica duro. Ali ele quebra e é jogado fora. Mas enquanto aquele vaso, né, ele é moldado, você vê que depois ele seca um pouquinho, eles põem um pouquinho d'água, vai remoldando. Enquanto ele não vai no forno, ele é moldável. A pergunta que Deus deixa hoje para nós, nós somos moldáveis com a mão de Deus? Nós temos sido modelados pela mão de Deus? Ou nós seremos aquele vaso duro que Deus não conseguiu moldar, depois só tende a quebrar e ser jogado no lixo? Meus irmãos, eu estou concluindo esse trabalho de hoje, mas a verdade é que Deus, ele como fez na época de Jeremias, ele tem feito nos nossos dias. Deus ele está falando, eu estou trazendo ira na terra, juízo na terra. O meu juízo está para começar. O que você quer fazer? Você quer se arrepender porque está passando um barco. Está passando um barco gigante. Esse barco ele vai levar você a salvo de toda essa confusão que está para vir. Você quer ser salvo nesse barco que se chama arrebatamento? Ou você quer ficar nessa terra para pagar o preço? De ontem para hoje, eu não estou tendo tempo de ler todas as mensagens que os irmãos têm deixado na caixa do YouTube, os e-mails, né, comentários e tudo. Eu tenho que conseguir arrumar um tempo, ainda não consegui, me perdoem aqueles que estão esperando uma resposta. Mas eu corro o olho pelo meu telefone de manhãzinha, tem uma pequena frase, né, alguém que começa a falar alguma coisa, e eu vi muita gente falando que é loucura, Jesus está voltando. Não, tem 10 anos que eu escuto isso, até hoje nunca aconteceu. Mas que vocês são um bando de loucos, vocês fazem um monte de bagunça, profetada, xingando, mas terremoto, mas tá brincando, mas que terremoto? Estão desafiando, estão escarnecendo. Jeremias também passou por isso. Jeremias passou por muito pior do que isso. Mas a realidade é que chegou um dia que veio. Ontem eu assisti aquele filme Santa Andréia. Eu assisti aquele filme ontem. Teve uma frase que ficou na minha cabeça, foi quando o moço que era estudioso, né, eu não sei como era o nome da profissão dele, mas era uma espécie de cientista que estudava terremoto, geólogo. Ele virou e falou, já estava acontecendo os terremotos altíssimos, ele vira e fala, infelizmente a gente avisa que está vindo um terremoto, porque a gente tem os dados, mas o povo só acredita quando acontece. Aquilo ficou na minha cabeça.
Porque é o que está acontecendo. Está sendo avisado, está vindo algo grande de Deus, está vindo juiz de Deus. Mas o povo só vai acreditar, principalmente esses escarnecedores que jogam as bombas deles aí, as mensagens, eles só vão acreditar na hora que estiver debaixo de um deles. Na hora que estiver no meio do centro do problema. Mas era verdade então. Então 10 anos que eu escuto falar de terremoto, voltou. Noé ficou 120 anos pregando o juiz de Deus, o dilúvio. Pessoas nasceram e cresceram no período de Noé. E nunca viram uma gota de água cair do céu. Até que Deus veio e colocou Noé na nave, na barca, na arca, chame como você quiser. Um anjo fechou por fora. Veio o dilúvio e matou a todos. É isso que está vindo na terra. Se você ler Jeremias até o capítulo 19, que é onde eu estou, se você ler com calma, você vai ver, meus irmãos, Deus advertindo de todos os modos. Primeiro ele mandou Jeremias comprar um cinto de linho e falou para Jeremias, compra esse cinto e põe na cintura. Jeremias foi lá na loja, comprou um cinto de linha, põe na cintura. Ficou alguns dias, não aconteceu nada. Depois Deus falou para Jeremias, agora pega esse cinto, vai lá, não sei, no rio e tal, e enterra esse cinto na pedra lá Jeremias foi e enterrou. Passou alguns dias, Deus virou para ele e falou, vai lá e pega esse cinto. Jeremias foi lá, buscou o cinto estava podre. Deus falou, agora mostra esse cinto para o povo, para os líderes de Judá e de Jerusalém. Ele foi e mostrou, e ali Deus entregou a palavra. Assim como esse cinto não presta mais, vocês também não vão prestar. Vocês vão ser entregues à destruição. Porque antes vocês estavam amarrados na minha cintura. Quer dizer, vocês estavam sob os meus cuidados. Mas depois vocês se rebelaram e eu os abandonei. Foi o primeiro exemplo. Depois do negócio do oleiro. Deus manda Jeremias comprar um vaso. Jeremias, quando chega... Primeiro mandou só passear na loja. Aí o cara estava lá modelando o vaso. Aí o vaso desfez, ele modelou de novo. E Deus fala com Jeremias, assim eu faço também. Depois ele manda comprar um outro vaso. Aí Jeremias depois vai e compra o vaso. E Deus fala, agora chama uns líderes, uns homens do meio do povo. Ele foi lá e chamou com o vaso na mão. Imagina a cena. Agora você vai não sei aonde lá e quebra esse vaso. Aí ele foi lá, pá, bateu o vaso no chão, o vaso virou em pedaços. Agora fala, do mesmo jeito que esse vaso foi quebrado, eu vou quebrar esse povo. Porque não tem mais como refazer. Não tem como arrumar, consertar, restaurar. Então Deus, ele fez de várias formas. Isso são 2 exemplos que eu estou citando em tantos, que Deus ele colocou Jeremias. Por isso que a história de Jeremias é linda. Porque essa história mostra como que Deus está fazendo hoje. Quanta gente está anunciando, Jesus está voltando, catástrofes estão chegando. E o povo está ignorando. Os Estados Unidos, ontem o presidente liberou em 50 estados americanos casamento gay. E bateram palma. Era pro povo bater o joelho no chão e chorar, mas não, eles bateram foi palma. Tinha vários estados nos Estados Unidos que não liberavam. Barack Obama agora rasgou, chutou o pau da barraca, vou fazer uma lei, tem jeito, eu decidi, está decidido. É uma nação inteira, como Sodoma e Gomorra. E o povo está aplaudindo. Isso é um vaso quebrado, meus irmãos, que não tem mais como restaurar. São corações depravados ao extremo que não querem a Deus. O que Deus pode fazer com esse povo, meus irmãos? Segundo vocês, o que Deus pode fazer? Se não tem jeito. Se nem Deus consegue mudar o coração deles porque eles não querem ser mudados, por que Deus então vai tolerar esse povo? Por quanto tempo? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Essa é a mensagem que Deus está trazendo para nós nesses dias. Os eventos no mundo estão aumentando. Para quem está crendo nessa palavra e levantou a cabeça, está esperando a sua redenção, está acompanhando todos os fatos. É como um termômetro na sua temperatura que está subindo. Nós temos visto como que o termômetro da ira de Deus está subindo, porque o pecado está acompanhando. Quanto mais acontece um desastre na terra, mais o pecado rebate. Acabou de acontecer um terremoto no Nepal, uma coisa terrível. Acabou de acontecer calor na Índia e num outro país que matou mais de 500 mil pessoas daqui, 500 pessoas dali, morreu muita gente. 1000 pessoas morreram, calor de 47, 48 graus. Mas o povo está se rebelando do outro lado do mundo. Explode uma bomba aqui, um pecado novo aparece lá.
É um efeito dominó, né? Tá acontecendo tudo muito rápido. Quem espera a Cristo está observando isso. O que eu digo é o que eu disse para muitos irmãos. Apertem os cintos porque os dias são maus. E está se aproximando. Mas Deus tem uma mensagem para nós. Ele vai fazer como ele fez com Ló. Ele arrancou Ló de Sodoma e Gomorra. Ele arrancou Ló. E ele livrou Ló do seu juízo. Deus, ele pegou Noé, ele jogou ele na arca, que fechou a barca. Ele salvou Noé do dilúvio. Assim Deus vai fazer com a igreja. Ele não vai permitir que a igreja passe pela sua ira, pelo seu juízo. A igreja não vai sofrer por essas coisas. E assim, meus irmãos, eu entrego essa mensagem. Eu abençoo a cada um no santo nome de Jesus, que Ele dê mais sabedoria, discernimento, entendimento, sensibilidade para cada um dos irmãos. Que vocês tenham uma excelente semana. Domingo, amanhã, não sei como é que vai ser, se eu vou estar aqui ou não. Mas que esse assunto de hoje sirva para você refletir. Como está a sua vida com Deus? Você é um vaso de barro duro ou você ainda é maleável pelas mãos do oleiro, do Senhor? Amém, meus irmãos? Então, Jesus abençoe a todos. Tenha um excelente sábado, tenha um excelente domingo. O Senhor é com vocês, Ele é o vosso pastor e é Ele quem vos guia. Ele é a tua força, Ele é a minha força, Ele é a nossa força. Amém, amém e amém.